Muito bem, você que já viu ali os vídeos, né, sobre pessoa lá no Flutter, viu que já está funcionando de boa, né? E observou também que quando nós estamos lidando aqui com pessoa física, vamos entrar nesse João aqui, por exemplo, com contatos, com endereços, com telefones, né? Nós não estamos chamando o servidor a partir dessas telas filhas, né? Então, se eu entrar aqui no contato, por exemplo, nesse aqui, e editar este contato, editei para AA, eu salvei esse contato aqui, agora vou colocar aqui Albert, tá? Esse é um contato do João, tá aqui em pessoa, contato, esses são os contatos do João. O João ele tem o 12 lá, né? Ó. CCC é aquele que eu estou alterando. Eu vou salvar aqui. Ele salvou aqui para Albert. Ele salvou aqui também. Mas aqui no banco de dados, olha, ainda está CCC. Observe que os IDs de contato aqui são 26, 27 e 28. Tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte agora. Olha, eu vou salvar a pessoa. Salvei. Ele voltou para cá. Se eu vier no banco de dados, o contato agora é Albert. Agora eu vou voltar de novo no João. Nos contatos dele. Vou alterar esse Albert para Eide. Vou excluir esse B. Opa. Excluir. Sim, pronto. E vou inserir o contato DDD. Ok? Então tá aí, ó. Aquele que era Albert é Eide. O CCC continua lá. Eu excluí um que tinha aí, né? Deixa eu ver qual foi. O B, ele não existe mais, tá? Então o Albert agora é Eide aqui, ó. O B não existe mais, o CCC continua existindo e eu inseri um DDD. Eu cliquei lá no salvar do contato, mas ainda não cliquei para salvar a pessoa, né? Então ele ainda não está no banco de dados, tá? Quando eu clicar para salvar a pessoa, aí sim, ele agora fez o que deveria fazer aqui, ó. Tá? Colocou o Eide, tá ali o CCC e adicionou o DDD. Mas como é que ele sabe que o BB foi excluído? Tá? Eu só mandei para o servidor uma pessoa com uma lista de contatos com esses 3 contatos aqui. Como é que a gente está fazendo isso então no servidor? Teve uma pequena alteração aqui no pessoa service, é ela que eu vou mostrar para você agora, tá? Essa alteração ela vai impactar inclusive no gerador de código. Nós vamos ter que alterar o gerador de código para que ele gere dessa forma aqui também, tá bom? Então veja, quando eu for inserir, na verdade quando eu for alterar um objeto, né, eu vou agora utilizar esses outros 2 métodos aqui, olha. Inserir objetos filhos e excluir objetos filhos, tá? Esses métodos não existiam anteriormente. Se você comparar com o código que você tem aí nesse momento, se você ainda não atualizou o repositório, né? Você vê que você tem aqui no private apenas os métodos anexar objetos vinculados, os 2, tá? Um que recebe um objeto e outro que recebe uma lista. E você não tem esse inserir objetos filhos e excluir objetos filhos. O que é que esses métodos fazem? Vamos ver. O inserir objetos filhos, ele vai inserir aqueles objetos que não são o objeto principal, né? Então ele vai inserir o pessoa física, vai inserir o pessoa jurídica, vai inserir os contatos, vai inserir os telefones e vai inserir os endereços, tá? E o excluir objetos filhos, ele vai excluir todo mundo que é relacionado àquela pessoa, que é considerado filho do objeto principal, tá? Por conta desses 2 novos métodos, a primeira coisa que eu fiz foi alterar o método excluir. Esse código, ele estava aqui, ó, tá?
Então eu tirei esse código dali, coloquei aqui, e aqui simplesmente eu chamei o excluir objetos filhos passando a pessoa como parâmetro. Então eu excluo todo mundo aqui, depois eu excluo o objeto pai. Perfeito, tá? Agora vamos ver como é que fica o método inserir. Nosso método inserir vai ficar assim, ó. Eu recebo aqui o objeto pessoa. O objeto pessoa ele tem a pessoa física ou jurídica e tem a lista de endereços, contatos e telefones. Eu insiro o objeto pai e depois eu chamo o método inserir objetos filhos, passando o objeto como parâmetro. Tá? Esse código aqui de inserir objetos filhos, todo esse código, na verdade, ele estava aqui no método inserir, estava aqui, no lugar dessa chamada. Tá? Então aqui não mudou muita coisa na lógica, né? O que vai mudar a lógica mesmo é o método alterar, tá? O que é que faz o método alterar? Ele primeiro altera o objeto pai, daí ele exclui todos os objetos filhos, ele não quer nem saber do ID dos objetos filhos. E na verdade, o ID dos objetos filhos aqui, ó, não é muito importante pra gente não, tá? Não tem muito interesse. O que é que ele faz então, na nossa lógica agora? Ele tira todos os contatos, tira todos os endereços, tira a pessoa física ou a pessoa jurídica e tira todos os telefones. E depois que ele faz isso, ele insere todo mundo de novo, tá? Veja que eu pedi para você, quando eu fui fazer o teste com o contato, para observar os IDs, não é? Mesmo ele removendo os registros, não é? E mesmo esse campo sendo auto-incremento, ele permaneceu com o mesmo ID, tá? Então existe uma certa otimização no banco de dados para tratar desse tipo de situação, tá bom? Então, em termos de guardar os IDs dos objetos filhos, isso não nos interessa nem um pouco, não quero nem saber qual é o ID do endereço da pessoa, do contato da pessoa, tá? Então, para mim, excluir os objetos filhos e inserir os objetos filhos é muito mais fácil do que ficar tentando descobrir, peraí, esse contato que veio na pessoa, ele tem ID? Se ele tem ID, então se ele tem ID é porque eu quero alterar esse contato. Se ele não tem ID, é porque eu quero inserir esse contato. Mas espera aí, se o cara excluir um contato lá, como é que eu faço? Eu mando aquele contato com uma flag que ele foi excluído e aí eu chamo excluir? Não, é muita lógica, não precisa disso tudo, tá? Chegou aqui no alterar, tira todos os filhos, insere todos os filhos e pronto, tá valendo, tá bom? Então isso já está assim no servidor Delphi, ok? Por isso que as telas lá do Flutter funcionaram 100% com o servidor Delphi, a tela da pessoa, né? Nós temos que fazer esses mesmos testes nos demais servidores ainda, né? Para ver se nós vamos precisar alterar a lógica. Alguns deles estão usando ORMs. Como é que será que o ORM vai lidar com isso? A gente precisa fazer os testes para saber. Esses exercícios foram passados lá para os colegas que estão utilizando os demais servidores, né? Mas nós também desse lado de cá vamos fazer esses testes para que tudo funcione, né, da mesma maneira, tá bom? Que nós não tenhamos aí nenhum tipo de problema e não precisamos alterar o nosso cliente por causa dos servidores, tá? Mas enfim, esse código agora se encontra no seu repositório e agora você já sabe como é que você vai fazer nas suas telas mestre detalhe, tá?